Olha, quem já tentou ler Angústia, do Graciliano Ramos, sabe, é uma experiência que te engole. É um mergulho tão fundo, mas tão fundo na mente de um homem em colapso, que muitos leitores fecham o livro se sentindo, eles mesmos, um pouco doentes. Então a ideia aqui é a gente montar um guia para atravessar essa obra-prima sem se perder nesse labirinto, usando uma coisa chamada distância crítica como nosso antídoto. Essas são as palavras que abrem o romance, logo de cara. Desde a primeira linha, a gente não está lendo sobre uma mente doente, a gente está dentro dela. O Luiz da Silva já avisa que a recuperação dele é parcial, é frágil. Ele não está contando uma história do passado. Ele está meio que cuspindo os restos de um colapso. Essa é a pergunta de $1 milhão. Tentar seguir o Luiz da Silva como se ele fosse um guia confiável, bom, isso é um convite para o delírio. Para entender a angústia de verdade, a gente precisa mudar a nossa postura de leitura, sair da identificação e ir para a observação. Ok, primeiro passo, reconhecer o tamanho do desafio. O texto em si, a forma como ele é escrito, foi feito para ser patológico. A gente é jogado de cabeça no meio do ressentimento, da paranoia e da confusão de um narrador que, vamos ser sinceros, não é nem um pouco confiável. E não pense que isso é um erro do Graciliano Ramos. Muito pelo contrário, a confusão é o método. O passado invade o presente sem pedir licença, fantasias violentas se misturam com o maior tédio do dia a dia, causa e efeito são totalmente embaralhados. O risco aqui é real, viu? O leitor pode adoecer junto com o narrador. Certo? Se chegar perto demais do narrador adoece, qual é a saída? O antídoto é a distância. Mas calma. Não é uma distância de desinteresse, de jeito nenhum. É uma distância clínica, analítica. Mas o que isso significa na prática? Significa tratar o Luiz da Silva não como um amigo te contando uma história, mas como um paciente. As palavras dele não são verdades absolutas, são sintomas. E o nosso trabalho, como leitores, é diagnosticar a doença através da narrativa que ele apresenta para a gente. Então vamos para a primeira ferramenta clínica, organização. A gente precisa separar a sequência real dos eventos da forma febril, caótica, como o Luiz narra tudo. Ele começa a história pelo fim, depois que o pior já aconteceu. Pois é, na cabeça do Luiz, tudo acontece ao mesmo tempo. A lembrança do pai morto aparece do nada no meio de uma viagem de bonde. A obsessão pela Marina é toda contaminada por memórias da infância violenta. Sem um mapa, é simplesmente impossível navegar nesse caos. Mas olha que interessante. Quando a gente organiza a vida do Luiz da Silva em ordem cronológica, como está aqui na tela, o romance se transforma. De repente, todo aquele caos ganha uma lógica terrível. A gente percebe que o assassinato não é um evento isolado, mas o ponto final de uma longa trajetória de desintegração que começou lá na infância. Com a cronologia arrumadinha, podemos usar a nossa segunda ferramenta clínica, a análise dos sintomas. E aqui, cada palavra, cada descrição do Luiz tem que ser questionada. Porque é o seguinte, o Luiz mente, ele exagera, ele projeta os próprios fracassos nos outros. Por isso, quando ele descreve a beleza irresistível da Marina ou a repulsa absoluta que ele sente pelo Julião, a pergunta a se fazer não é isso é verdade, mas sim o que essa descrição revela sobre o estado mental do narrador. E vale lembrar, ninguém escapa. Todos os personagens são deformados por esse olhar doente. E aqui a gente tem um sintoma claríssimo. Essa fixação do Luiz em partes do corpo da Marina, especialmente uma, revela muito mais sobre a percepção fragmentada dele do que sobre a Marina em si. Esse é um ponto central na análise. Para o Luiz da Silva, o corpo vem sempre antes da pessoa. A Marina nunca é vista como um ser humano completo com seus próprios pensamentos e sentimentos. Não. Ela é desconstruída, desmontada e transformada num inventário de partes físicas que alimentam a obsessão dele. Esse quadro mostra visualmente como a mente do Luiz funciona. Ele não descreve uma conversa, um sentimento compartilhado. Ele cataloga estímulos, o som da água, o cheiro do suor, o formato das pernas. A Marina não é uma parceira, ela é um conjunto de gatilhos para o delírio dele. E olha só, a gente pode até traduzir os comportamentos do Luiz para uma linguagem clínica. Aquela mania dele de ficar rearranjando as letras do nome Marina é uma compulsão. A certeza de que está sendo espionado o tempo todo, ideação paranoide. O próprio assassinato se parece muito com um episódio dissociativo conhecido como amok, que é uma explosão de violência depois de um longo período de humilhação. Tudo isso nos leva ao clímax do romance.
Com essas ferramentas que a gente viu, podemos reinterpretar o assassinato do Julião Tavares. Não se trata de um crime passional, de um ato de justiça ou de vingança. É a etapa final de um colapso psicológico. É fundamental entender isso. O crime não resolve absolutamente nada. Não tem libertação, não tem redenção, nem alívio moral para o Luiz. O que ele sente depois do ato é só a exaustão química de um sistema nervoso que finalmente se desintegrou por completo. O assassinato é o momento em que a mente do Luiz finalmente arrebenta. É o sintoma final de uma doença que se desenvolveu por toda a vida dele, alimentada por longos períodos de ócio, de vazio, onde a mente se fecha sobre si mesma. A ação não é um pico de força, é o fundo do poço da fraqueza. No fim das contas, a força de angústia não está em propor uma solução, mas em expor um processo. É um drama terminal interior que rejeita qualquer saída social ou ideológica. O Graciliano nos tranca dentro de uma mente que se alimenta de si mesma até a autodestruição. Ler com essa distância clínica nos permite admirar essa construção terrível sem nos tornarmos mais uma de suas vítimas. E fica a reflexão, né? Esse método não serve só para angústia. Ele nos convida a uma leitura mais atenta, mais crítica, de qualquer narrativa contada por uma voz em que a gente não pode ou não deve confiar completamente. É uma ferramenta que, uma vez que a gente aprende a usar, muda a nossa relação com a literatura para sempre.